Queridos, salve os amados irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez com uma nova live aí, ok, irmãos? Pela glória do Senhor. Ao Deus, por cada vida que está sintonizada. Amém? Então, olha aí. Então, vamos lá, irmãos. Agora sim, estamos ao vivo, né? Desde já eu gostaria que você compartilhasse com os demais irmãos. Os irmãos da nossa igreja que estiver na sintonia aí, irmãos, por favor, dá um joinha aí, ok? Mostra que você está presente aí nessa noite. Antes de tudo, irmãos, eu quero fazer uma oração, pedir que Deus venha receber a nossa oração. Hoje eu estou fazendo live aqui de casa, tá, irmãos? Então, assim, justamente porque na congregação nós não temos ainda a internet na congregação, mas nós estamos aqui, somos a igreja, amém, irmãos? Igreja, antes de tudo, igreja não é templo, igreja é gente, quando nós estamos juntos. Então agora somos igreja, nós estamos reunidos aí, ok? Através das redes sociais, para bendizer e louvar o nome do Senhor. Desde já eu quero fazer uma oração, quero agradecer a Deus. Eu estou aqui com toda a família aqui, tá, irmãos? Um pouquinho distante um do outro, para que a gente possa ser obediente às normas, né, que foram impostas, né, para toda a sociedade. Então nós vamos aí estar fazendo oração, pedindo que Deus venha falar conosco como Ele tem falado constantemente, amém? Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós temos promessas do Senhor. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor tem dado vida, em Cristo na eternidade. Nós temos plena convicção que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Pai, receba a nossa adoração, abençoa cada um dos teus filhos que estão do outro lado, Senhor, nessa live. Senhor, toque em cada família, o Senhor conhece a necessidade, o coração de cada um, Pai. O que está se passando em cada lar daqueles que nesse momento estão, Senhor, nessa sintonia. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amados, desde já eu peço a você, olha, temos aqui a irmã Cília, que está na sintonia, o irmão André, né? Você vai compartilhando aí, chama os seus amigos para participar desse culto, né, de adoração ao nosso Deus, ok? Vamos estar preparando aqui um louvor. A irmã Thalita aí vai dar uma saudação e vai estar louvando ao Senhor, amém, irmã Thalita? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente
fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em sua vida. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Este é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Este é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em sua vida. Deus vai derramar agora em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente
em odres novos, nossas vidas, vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas, vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Amém, queridos, glória a Deus, né, irmãos? Nós ouvimos aí um louvor. Daqui a pouco a Thalita vai estar ministrando o Senhor com mais um louvor. Irmãos, eu quero ler um texto, assim, na palavra do Senhor. E eu gostaria, assim, irmãos, assim, você que, porventura, você está acompanhando aí, você está vendo que tem alguns irmãos da nossa igreja que ainda não estão online. Por favor, ajuda a gente aí. Vai, irmãos, dá um toque lá para ele. Fala, olha, começou o culto lá na página da igreja, né, no Facebook, a nossa página é Assembleia de Deus, Shekinah no Brasil, Ministério em Clube de Campo, tá? Então você vai lá e chama os irmãos, ó irmão, não vai acompanhar o culto hoje, né? Convida o irmão para participar, que é uma forma de a gente estar unidos, amém, irmãos? Em sintonia, espiritualmente, no nome de Jesus. Amados, eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Eu confesso aos irmãos assim que eu estava pedindo a Deus uma palavra. Nós estávamos na correria aqui tentando arrumar os celulares, tá, irmãos? Tudo certinho para a gente fazer uma coisa com excelência. Porque tudo que a gente faz para Deus tem que ser com excelência. Então a gente procura cada dia fazer melhor. Então tem essa live aqui. A próxima, os irmãos podem ter certeza que vai ser melhor. A gente vai estar organizando cada vez melhor. Mas aí eu lembrei de um texto, irmãos, assim, baseado nesse hino que foi louvado agora. E esse texto está no capítulo 24 de Evangelho de São Lucas, a partir do verso 13. A epígrafe dessa leitura, né, o texto base dessa leitura, fala no caminho de Emaús. Amém, irmãos? O texto diz assim, verso 13 em diante. Mais uma vez, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, verso 13. Amém? Em diante. Diz o texto sagrado. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E eles lhe disseram, que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? Uma pergunta. E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Outra pergunta. E ele perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ainda que também algumas mulheres dentre nós maravilharam-nos, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem, ele vive. Até aí, tá, irmãos? Amados irmãos, assim, é importante, irmãos, assim, nós entendemos este texto. Daqui a pouco eu vou estar ministrando sobre esse texto, irmãos. Mas desde já eu gostaria, assim, estamos aqui com a nossa querida irmã Raquel Pérez, né, a irmã Raquel, né, nossa irmã Raquel que congregou conosco. Temos lá o pastor Ricardo, temos aqui também a irmã Cleonice, paz, irmã Cleonice, irmão Antônio, toda a família aí. Estou com saudade aí do irmão José e da irmã Luciana, que eu não estou vendo ainda, né? Mas qualquer coisa dá um toque aí, fala que a gente está online. Eu não sei, de repente pode ter algum problema na internet.
Mas porventura, você que tem acompanhado aí essa live, você não tem visto assim o nome de irmãos que congregam com a gente? Eu não sei se está online aí a irmã Margarida, tá aí, missionária, né? Irmã Margarida, irmão Adelmo, né? Vai falando pra gente aí, a missionária tá aqui do meu lado, tá, irmão? Olha, tá aqui, amém, glória a Deus. Eu estou vendo aqui, a irmã Margarida está dando aqui, glória a Deus, amém, irmãos? Mas aí vai transferindo um pro outro aí, vai passando aqui, né, um pro outro. Eu não sei assim como é que tá lá na casa do irmão Valderes, né? Mas assim, visto que o André está sintonizado, de repente eles estão lá também. Mas eu quero mandar a paz aí para a irmã Viviane, né, para o irmão Valderes, para toda a família aí, tá? Que está na sintonia aí. Eu não sei, talvez a Danila e o Bertô estejam na congregação, não sei se tem culto lá, mas se estiver online aí, Deus abençoe os amados irmãos e que possa cada dia honrar, né, as suas vidas e todo o trabalho que os irmãos têm feito para a família e na obra do Senhor. Amém, irmãos? Então assim, vai, né, compartilhando aí, né? Nós vamos assim adorar o Senhor com mais um hino, tá, irmãos? Eu não vou entrar na palavra agora, porque se eu entrar aí eu não quero que seja um culto tão extenso como o culto normal da nossa igreja, né, que nós damos a oportunidade. Vistos que na próxima live, tanto na quinta-feira como no domingo, nós temos aqui um aplicativo, irmãos, ou mesmo dentro da nossa página do Facebook da igreja, que é a Assembleia de Deus, Shekinah no Brasil, Clube de Campo, né? Desde já eu quero mandar a paz aí para todos os amados irmãos da nossa sede, né? Se alguém estiver na sintonia aí. Irmãos, então essa é a nossa página. E nós temos aqui como depois assim estar convidando, né, convidando, um exemplo, vamos supor que agora, nesse momento, nós quiséssemos convidar Pastor Silvio, né, eu não sei se o Pastor Silvio está trabalhando, se, né, irmão Chile, dá um toque aí, se o Pastor Silvio estiver trabalhando, dá um toque, se ele não estiver, né, eu sei que a irmã Chile está online, mas eu não sei se está os dois, Pastor Silvio, né, o Pastor Silvio está trabalhando. Mas vamos supor, irmãos, que nós quiséssemos agora convidar o Pastor Silvio para falar aí um pouquinho. Nós abriríamos aqui e convidaríamos dentro da nossa página o Pastor Silvio, ele estaria entrando, né, ao vivo aqui conosco, né, na live, e estaria falando alguma coisa. Então, nessa semana nós vamos estar avisando aos irmãos. Um dos irmãos vai estar entrando no domingo que vem, ou na quinta-feira, para dar uma saudação, para falar algo da parte de Deus. Amém, irmãos? Nesse momento, né, a irmã Thalita vai estar louvando o Senhor com mais um hino. Irmãos, nós estamos aqui, né, em casa, os netos estão aqui, cada um num cantinho, longe do outro, né, estão quietinhos aqui, né, mas assim, nós estamos aqui como família adorando o Senhor, junto com os irmãos aí, e toda a família Shekinah no Brasil, adorando o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com mais um hino, com a irmã Thalita aí, amém, irmãos? Mundo inteiro vai tocar.
Amém, queridos? Irmãos, quem está aí na sintonia aí, ó, nosso querido irmão Márcio, né? Irmão Márcio, né? Servo de Deus. Irmãos, assim, é muito bom assim quando nós temos as lives assim, porque a gente pode estar em contato com irmãos que estão distantes, né? Estão distantes, mas ao mesmo tempo as lives, né? As redes sociais, ela faz com que nós estejamos juntos. Irmão Márcio, Pai do Senhor, na quinta-feira o irmão Márcio já tinha acompanhado o estudo bíblico. Irmão Márcio, eu desejo assim tudo de bênção para a tua vida, para a tua família, para sua esposa e filhos, né? É sempre um prazer tê-lo conosco. Irmãos, assim, para quem não conhece o irmão Márcio, né? Assim, é um menino de Deus, hoje um homem de Deus, menino que eu falo, né? Porque eu conheço o irmão Márcio há muitos anos, né? Assim, nós congregamos junto, ele congregou junto com a gente aqui no clube de campo, e só foi bênção, né? Onde esse menino estava, era só bênção. E eu agradeço a Deus pela sua vida, irmão Márcio, pela vida da sua esposa e família. Desde já eu quero pedir para os irmãos, vai lá, olha, dá tempo ainda de você chamar os irmãos, né? O Márcio está dando aqui um joinha, né? Dizendo que está na sintonia. Então, amados, nós vamos agora meditar assim na palavra do Senhor, mas assim, eu gostaria que você, durante a palavra, se você tiver mais alguém que você queira convidar, convide aí, né? Convide aí mais alguém para, olha, tá aqui, olha, a irmã Thalita convidando, né, pessoas. Então vai convidando aí, tá, irmãos? Vai ficar um pouquinho de fundo musical aí, enquanto nós vamos assim preparar a palavra, amém, irmãos? Irmãos, o texto que nós lemos hoje, né, é um texto de Lucas. Irmãos, não esqueça, irmãos, que Lucas ele não foi discípulo de Jesus, tá, irmãos? É uma introdução à palavra, porque assim, irmãos, antes da gente iniciar essa live, eu estava assim, meditando nos hinos que estavam tocando aqui em casa aqui, e dentre eles um dos hinos era da pastora Ludmila Feber, que estava aqui de fundo aqui, antes de nós entrarmos ao vivo. Irmãos, e aquele hino falava assim de um novo começo. E Deus, ele falou fortemente ao meu coração. E quando eu lembrei desse hino, um novo começo, quando eu lembrei disso, eu lembrei desse texto de Lucas, né? Então Lucas, irmãos, assim, a Bíblia diz que Lucas, quando ele escreve, é uma breve introdução, eu quero pôr um cenário aqui para os irmãos ver, o cenário que Lucas escreve isso, tá, irmãos? E o tempo, assim. Então, o Lucas vai, ele se converte através do ministério de Paulo, e o Lucas, ele vai escrever para os gregos. Eu sempre digo para os irmãos assim, eu gosto de deixar bem claro sempre isso para os irmãos, para que quando você for ler o Evangelho, você tenha uma visão, né, mais ampla das coisas. Então, irmãos, o Mateus, quando ele escreve o seu Evangelho, lembrando Mateus, o cobrador de imposto, né, o Mateus que Levi, a mesma coisa, Jesus vai lá na alfândega, o Mateus era um funcionário público, chama o Mateus ele está ali entre os discípulos de Jesus, ele já deixa o trabalho ali e começa a seguir Jesus, amém, irmãos? E o Mateus, por ser judeu, ele escreve mostrando Jesus como rei e escreve para os judeus, ok? O Marcos também, né, João Marcos, que era discípulo de Jesus, vai e escreve, né, mostrando Jesus como servo. Mateus mostra Jesus como rei, uma breve introdução a isso. Quem está sintonizado aí, tem bastante gente convidando aí, continua assim, irmãos, convidando, ok? Então assim, o João Marcos, ele mostra Jesus como servo, o Mateus mostra Jesus como rei, o Lucas, né, ele mostra a natureza humana de Jesus, ele enfoca isso. Quando Lucas ele escreve o seu evangelho, o Lucas, o mesmo que escreveu, né, acerca das atitudes do apóstolo, Atos dos Apóstolos, tá, irmãos? Então, quando Lucas vai escrever, o Lucas ele enfoca a natureza humana de Cristo e ele envia o seu evangelho, a sua carta, para uma pessoa chamada Teófilo. Você pode pegar ali o início de Atos dos Apóstolos, tanto no evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos, essa carta era destinada a Teófilo. Provavelmente uma autoridade, ok, que Lucas conhecia, e ele envia esse evangelho para essa pessoa, e ele começa a falar de Jesus, ou seja, o evangelho é escrito para os gregos, e aí ele entendeu, Lucas, lógico, foi o Espírito Santo, né, que deu essa visão para o Lucas, mas ele entendeu que Jesus precisava ser conhecido fora das fronteiras de Israel, da Judéia, né, tanto que a Bíblia diz que o evangelho deve ser pregado em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra.
E Deus usou Lucas para isso, irmão, para escrever para os gregos, ok? E ele foca, mais uma vez, dizendo a natureza de Jesus humana. Nesse capítulo que nós lemos, irmãos, Lucas, ele fala de dois personagens, amém, irmãos? Eu acho lindo, irmãos, quando Lucas começa a escrever, você pode depois confirmar na sua casa aí, a Bíblia diz que o Lucas, ele se informa minuciosamente, ok, irmãos? Com detalhes. Sabe, irmãos, quando alguém vai escrever para você, que ele procura detalhes, imagine você agora, irmãos, você que conhece o Nordeste do Brasil. Imagine que alguém escrevesse para você do Nordeste. Antigamente a gente tinha aquelas cartas, né? Não tinha o que nós temos hoje, né? A internet, as redes sociais. Mas imagina que alguém escrevesse do Nordeste para você e essa pessoa dissesse para você, imagine que seu nome seja Maria, tá? Vou usar Maria, que é o que mais tem, tá? Imagina que você tem uma irmã Maria, né? E a tua irmã está lá em Pernambuco. E a tua irmã Maria, ela diz assim, o nome da tua irmã é Joana. Estou usando nomes aqui, tá, irmãos? Mas imagina que você recebesse um e-mail, né? Um e-mail ou uma mensagem via WhatsApp e a tua irmã Maria dissesse assim, olha, tua irmã Joana dissesse para você uma mensagem, olha, Maria, a Maria está em São Paulo, a Joana está lá em Pernambuco. E a Joana mandasse uma mensagem para Maria dizendo assim, olha, Maria, eu estou aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste do Brasil, e aqui a geada tomou conta de tudo. Tem alguma coisa estranha, né, irmãos? Mas está geando no Nordeste? Tem alguma coisa estranha, não é isso? Se falasse que era na Suíça, nos polos da Terra, né? Em alguns lugares da Argentina, se falasse que é isso, nos Alpes suíços, né? Aí a pessoa fala, não, tudo bem, é normal, lá, né, dá geada mesmo. Ou até em alguns lugares de Porto Alegre, né, no sul do Brasil, às vezes amanhece, né, uma geada. Mas assim, no Nordeste não. Ou seja, o Lucas, quando ele escreve para o Teófilo, ele escreve mostrando isso, detalhes, irmãos, né? Detalhes assim para que o Teófilo pudesse entender tudo o que aconteceu. Então a Bíblia diz que ele se informa minuciosamente, com detalhes. Ou seja, irmãos, o que nós temos que passar para as pessoas, nós temos que passar com detalhes. Por isso, irmãos, que eu quero enfocar para vocês isso, né? Isso que eu estou passando. O Mateus escreveu mostrando Jesus como rei, o João Marcos mostra ele como servo, o Lucas mostra a sua natureza divina, e o João, o evangelista, aquele mesmo que teve a visão da ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, o João, ele mostra Jesus como filho de Deus, ele enfoca a natureza divina. Se o Lucas enfoca a natureza humana, o João enfoca a natureza divina. Amém, irmãos? Agora, vamos voltar ao texto lá de Lucas. No capítulo 24, irmãos, eu falo para os irmãos capítulo e versículo, mas os irmãos sabem que quando eles escreveram essas cartas, não tinha nada disso, tá, irmãos? Essa ordem de capítulo e versículo era uma carta. Então eles liam na totalidade, ok? Então ele vai lá e começa a falar que 2 discípulos, irmãos, saíram de Jerusalém. Então essa mensagem de hoje é um novo começo, um novo amanhã, ok? Uma nova esperança é o que nós precisamos hoje. Uma mensagem que nos faz vislumbrar, né, a eternidade, o amanhã. Porque, irmãos, somente pela fé nós conseguimos enxergar o amanhã. Por isso que nós encontramos nos dias atuais tantas pessoas desesperadas, né? E não é, irmãos, coisa do outro mundo não, é uma realidade. Nessa pandemia, lógico que muitas pessoas vão ficar desesperadas. Mas para quem tem Deus, para quem tem Jesus, para quem tem a promessa da vida eterna, a visão é diferente, irmãos. Nós sentimos as intempéries, como eu falei para os irmãos, se a gente estiver no polo, nós não vamos sentir frio. Lá no calor, calor. Se a gente estiver debaixo de uma chuva, nós vamos ver a chuva cair, irmão. Se estiver debaixo de uma chuva de pedra, não vai cair pedra sobre nós também. Mas a nossa visão, irmãos, é que ainda que esse corpo dê essa sepultura, a Bíblia diz, não importa do que morra o corpo, importante é que a alma esteja preparada. O vínculo que nós temos com o Evangelho, irmãos, é vínculo de eternidade. Amém, irmãos? Não é vínculo de brincadeira que a gente vê aí na internet, é vínculo de eternidade, de coisa que transcende, irmãos, a isso que a gente está vendo. Tanto que a Bíblia nos aconselha que quando a Bíblia diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, entra no quarto e começa a chorar, começa a arrancar os cabelos, né? Fique desesperado. É isso que a Bíblia ensina? Não é isso, irmãos? Não é. A Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, olha para baixo. Não é isso que a Bíblia ensina?
Por que as pessoas estão desesperadas, tirando as suas vidas, né? Desesperadas, irmãos. Por quê? Porque as pessoas só estão olhando para baixo. Só conseguem visualizar as coisas terrenas, as coisas dessa terra. E é lógico que isso vai causar desespero, principalmente nesses dias. Irmão, não existe crente espiritual, né, pastor, apóstolo, bispo, né, semideus, não existe, né? Tem patriarca agora, né? Assim, não existe pessoas que, se ele começar a olhar para baixo, ele não vai sentir, ele não vai ficar com medo, ele não vai ficar obscuro o amanhã para ele, ok, irmãos? Então, assim, o Senhor nos convida a olhar para cima. Nesse momento, irmãos, é olhar para cima, olhar para Jesus, olhar para as promessas que a palavra do Senhor, ela nos traz dia a dia. Então nós temos que olhar para essas promessas e caminhar, irmãos, sobre essas promessas. Eu quero trazer essa palavra, meu amado irmão, para você, não só você que congrega com a gente, mas todos, irmãos. Irmãos, pede ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver além, eu quero ver além das circunstâncias. Irmãos, a Bíblia diz que esses dois homens, eles saíram de um cenário, não é? Um cenário que não era natural eles estarem tristes, duvidosos acerca do amanhã, porque eles vieram da onde? Eles vieram de Jerusalém. Jerusalém estava acontecendo o quê? Irmãos, inicia-se ali a festa da Páscoa, não é? Mas assim, eles vieram do pior cenário que eles poderiam vir. Qual o cenário? Irmãos, esses homens, eles eram discípulos, não estavam entre os 12 apóstolos, tá, irmãos? Porque nós temos ali os 12 apóstolos, que foram discípulos, depois Jesus chamou para ser apóstolo. Ou seja, discípulo é aluno, apóstolo já é aquele que passou, né, de ano e começou a caminhar com Jesus. Então, irmãos, esse Cleófas aí, ele estava entre os discípulos de Jesus. Como ele disse que vem de Jerusalém, ele contemplou ali, irmãos, o martírio de Cristo, a via sacra de Cristo. Eles acompanham, eles viram ali a crucificação de longe. Talvez não estava aos pés da cruz, como estava João, Maria, a irmã de Maria, né? Estavam ali aos pés da cruz. Eles não estavam aos pés da cruz, mas eles estavam, irmãos, sabendo de tudo que estava acontecendo, e viram muitas coisas ali. Esses homens com certeza depositaram as suas vidas, né, em Jesus. Porque, irmãos, o ministério de Jesus foi um ministério que mexeu com tudo, bagunçou, virou a Judéia de ponta cabeça, né? Não só Jerusalém, mas Jesus, o ministério dele era conhecido em toda a Judéia e fora da Judéia, como nós vimos no estudo da quinta-feira. Então, assim, o ministério de Jesus, irmãos, ele foi ampliado, porque à primeira vista Jesus enviou 70 discípulos, né, para poder levar a mensagem. Ele diz: olha, não levai 2 túnicas, não levai alforje, né? Na casa onde vocês chegarem, vocês saudem com a paz. Na cidade que vocês chegarem, saudem com a paz. Se aquela cidade não receber a mensagem, né, limpa a poeira dos vossos pés e continua. Aqueles 70 foram enviados e eles levaram a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Judéia, além das fronteiras de Jerusalém. Amém, irmãos? Então, assim, Jesus era muito conhecido, irmãos, e tinham pessoas que queriam estar com Jesus. Como nos dias atuais, irmãos, eu gostaria que você assimilasse isso. Ontem eu estava pensando nisso. Muitas pessoas queriam estar com Jesus naquele momento. Uns queriam estar porque se sentiam pecador e viam em Jesus o grande Salvador. Essa é a visão do Espírito. Amém, irmão? A mensagem do Espírito é essa: você é um grande pecador, mas não para nos condenar, é para nos mostrar que existe um grande Salvador, além de todo o pecado que o ser humano pode ter, irmãos. Não importa, né, a quantidade de pecado. A partir do momento que a pessoa reconhece que ele é pecador, e isso só acontece pelo Espírito Santo, pela mensagem do Espírito ministrada aos nossos corações, só acontece dessa forma. Amém, irmãos? Então, assim, quando nós recebemos a mensagem do Espírito, que a mensagem do Espírito Santo é essa, irmãos, mostrar que somos pecadores, para que haja arrependimento. Se eu não tiver a visão de que eu sou um pecador, não haverá arrependimento. Existem muitas pessoas que estão seguindo a Jesus não porque se consideram pecadores, mas porque, irmãos, estão ganhando alguma coisa com isso. Amém, irmãos? Eu não quero entrar em detalhes assim acerca disso, né? Porque eu quero trazer uma mensagem para os irmãos de que venha construir alguma coisa. Amém, irmãos? Mas assim, muitas pessoas seguem Jesus, mas não pelo fato de reconhecer que são pecadores e que Jesus é o Salvador. Um exemplo, irmãos. Muitas pessoas nesses dias querem Jesus médico. Eu também quero, irmãos. Todos nós queremos. Porque Jesus é médico. Amém, irmãos? Ele é médico dos médicos. Ah, é pecado, pastor, querer Jesus como médico? Não, irmãos. Ele é médico. Se você tem fé, nós vamos juntar
aos nossos irmãos numa unidade de fé, e nós vamos buscar o Senhor para que haja cura, a cura do corpo, sim, a cura do corpo, né? Mas eu quero falar para você de uma cura maior do que a cura do corpo, amém, irmãos? Porque muitas pessoas vêm até Jesus buscando uma cura do corpo, amém, irmãos? E Ele cura, porque Ele é Deus, né? Quando Ele se compadece, quando a pessoa busca, irmãos, né, com fé, quando a pessoa busca com verdade, com o coração quebrantado, né, Ele alcança a graça de Deus. Não precisa, irmãos, de profeta, de pastor ungido, nada disso. Sabe por quê? Porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e a Bíblia diz que qualquer um de nós somos sumo sacerdote, amém? Eleitos em Deus, somos sacerdotes, nós temos autoridade para entrar na presença do Senhor, porque Jesus rasgou o véu do templo e nos convida a entrar na presença do Senhor. Irmãos, não precisa de ninguém. Guarda isso, irmãos. Guarda isso. É muito importante isso, irmãos. Porque você vê gente correndo de um lado para o outro. Mas onde está o apóstolo tal? Onde está o pastor tal? Onde está a profetisa tal? Aí fica para cima e para baixo procurando pessoas. Irmãos, e você tem autoridade para entrar na presença do Senhor. Não precisa disso não. É muito bom quando nós temos irmãos que nós conseguimos em unidade de fé, com certeza, irmãos, quando todos em unidade de fé buscam o Senhor, com certeza isso chega diante do Senhor, e isso é muito bom. Por isso que eu sempre peço para você pôr aqui o seu pedido de oração, não para que eu venha orar, amém? Nós temos aqui a serva do Senhor, a missionária Sandra Regina, minha esposa, e ela tem esse ministério, já falei para os irmãos, né? Mas em unidade de fé, irmãos, amém? Em unidade de fé, porque nós pedimos assim, não é para que você venha se acomodar, né, escorar a tua vida espiritual em cima de outras pessoas, mas que você venha pedir e que nós consigamos fazer uma unidade de fé e bater nas portas para que Deus possa nos ouvir, amém, irmãos? Quando há unidade de fé, com certeza as bênçãos ali são derramadas. Então, Jesus é o médico, sim, irmãos, né? Mas hoje muitas pessoas estão buscando Jesus banqueiro, Jesus que banca a nossa vida, a nossa finança, ou seja, nós fazemos dívida e o Senhor tem que pagar. Nós fizemos tudo errado durante a trajetória da nossa vida, agora Deus tem que bancar os nossos erros, Deus tem que bancar a nossa vida errada. Irmãos, agora eu preciso de Deus, Senhor, para pagar o meu carnê, para pagar o meu cartão de crédito. Irmãos, né? Deus pode fazer isso sim, irmãos. Deus não quer ver, me desculpe a expressão aqui, tá, irmãos? É uma palavra chula, mas assim eu vou usar aqui. Irmãos, Deus não quer ver nenhum crente, irmão, na bancarrota não, nenhum crente na miséria não. Né? O que Deus quer, irmãos, é que todos nós estejamos estabilidade sim, financeira, né? Mas Deus, Ele não vai, irmãos, pagar os nossos erros. Se nós erramos a vida inteira em relação à nossa vida financeira, Deus não vai bancar isso. Ele nos dá sabedoria para que a gente possa, né, caminhar, para que a gente possa fazer as coisas certas. Por isso nós temos que aprender. O Espírito que habita em nós, irmãos, Ele nos ensina em todas as áreas da vida a ter um equilíbrio, ok, irmãos? Financeiramente. Você vê pessoas só buscando riquezas, né? Buscando, olha, eu vou buscar Deus, fazer uma campanha para ganhar um carro, para ganhar um emprego novo, para ganhar uma casa nova. Irmãos, isso aí o Silvio Santos dá, irmãos, amém? Se você quer carro, quer casa nova, é só entrar lá no SBT lá, comprar o carnê do baú, né? Não precisa incomodar a Deus com isso. A Bíblia diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nas demais coisas aí está o carro, está, irmãos, a casa, está uma vida estável. Mas assim, o Evangelho, ele nos leva a ter primazia. Nós temos que ter primazia em tudo que fazemos. E a primazia qual que é? Buscar primeiramente o reino de Deus. Como eu já disse em outra live, irmãos, Deus não está dizendo que é pecado você buscar uma casa melhor, você buscar uma cura para o teu corpo, você buscar a Deus nesse sentido, não é pecado. O pecado é quando nós focamos nisso, esquecemos, irmãos, da vida eterna. Por isso que muitas pessoas estão desesperadas, mesmo dentro de uma igreja, com um cartão de membro, frequentando a igreja há muitos anos. Por que estão desesperadas? Porque, irmãos, vincularam a mensagem do Evangelho somente à terra, somente às coisas terrenas, e agora estão desesperados, porque acharam que o Evangelho era isso. Por isso que no deserto muitas pessoas murmuraram, muitas pessoas se levantaram contra Deus, porque não conseguiam ver Canaã, só conseguia ver momentaneamente o deserto, né? Ah, não tem carne, não tem água, né? Aí se levantaram contra Moisés, quase matando Moisés. Então, irmãos, hoje nós estamos vendo muito isso, né? Pessoas assim que, né, não tem mais êxito, não tem mais prazer de buscar Deus, não tem mais prazer de estar na presença do Senhor, vislumbrando a eternidade. Voltando lá ao Lucas, irmãos,
O ministério de Jesus, irmãos, era um ministério de sucesso. Jesus era conhecido em toda a Judéia, né? E muitas pessoas vieram ter com Jesus porque queriam cura. Jesus curou a muitos, amém, irmãos? Jesus curou a muitos. E quando alguns não eram curados, eles questionavam, por que um foi curado e outro não? Aconteceu isso no ministério terreno de Jesus. Uns foram curados e outros não, né? E Jesus falou, olha, vocês estão me buscando por causa do pão. Vocês estão aqui não é porque vocês me amam e reconhecem que eu sou um Salvador, que eu sou o Filho de Deus. Vocês estão me buscando por causa do pão. Infelizmente, irmãos, seguidores por causa do pão. Infelizmente tem muitas pessoas que buscam Jesus por causa do pão, né? Esperando um retorno financeiro, um retorno meramente terreno, né? Pensando só nessa vida. Aqueles homens depositaram tudo em Jesus, irmãos, e muitas pessoas ali. Mas de repente aqueles homens viram, irmãos, o seu líder. Eles viram, né, o grande profeta ou o grande Messias, né, como alguns pensavam, estavam certos em relação a isso. Só que queriam adaptar a mensagem de Jesus à terra, a mensagem de Jesus às coisas que não são infindas, que são transitórias. Aí não dá certo, irmãos. Quando a gente quer adaptar o evangelho às coisas meramente terrenas, vai chegar um momento como esse que nós estamos vivendo de pandemia, né? E vai chegar um momento como esse e a gente vai falar, e agora? Agora eu não posso ir para a igreja. Irmão, Jesus não é Jesus só de igreja, de parede. Jesus é Jesus de casa, é Jesus de quarto, é Jesus de ônibus, é Jesus da condição. Aonde nós estivermos, se nós clamarmos o Senhor, Ele está conosco. Benção, irmãos, é ter essa live, muito bom, né? Que a gente pode fazer um culto online junto com os irmãos, rever os irmãos assim, saudar os irmãos, isso é muito bom. Quem dera nos dias de Paulo tivesse isso. Paulo tinha feito um estrago no inferno, irmãos. Se Paulo tivesse uma live, né, para poder fazer isso, mas ele não tinha. Mesmo assim ele fez, irmãos. Ele fez, ao ponto de incomodar toda a Ásia Menor. Isso era o Paulo, né? Porque assim quando Deus chama alguém, Ele chama com esse propósito, amém, irmãos? Então, irmãos, assim, aqueles homens saíram de Jerusalém, eles saíram decepcionados. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para você. Guarda, vem aqui, irmãos, comigo. Vem aqui. Talvez você esteja decepcionado, tá, irmãos? Guarda isso. Não só para aqueles que estão agora na live, mas para aqueles que... Você que vai ver essa mensagem depois. Talvez você esteja agora na tua casa, sentado, no teu quarto, chorando. E você diz assim, olha, eu servi Jesus a vida inteira. Eu estou na igreja, eu faço parte, eu sou dizimista, faço parte de todo o projeto da igreja, eu entreguei minha vida na igreja e agora eu perdi uma pessoa tão amada para o Covid. E agora? O que eu vou fazer? E você está decepcionado. Você não murmurou contra Deus, mas você fala, não, vou ficar parado aqui, eu vou me enfiar numa caverna como Elias, né? Está decepcionado, irmãos. Irmãos, tem um caso que eu sempre conto, guarda isso aí. Eu sempre conto isso, irmãos. Diz, irmãos, isso não sei se é um caso verídico, tá, irmãos? Para mim não ser hipócrita, mas assim, ele tem uma mensagem nisso, tá, irmãos? Diz que um servo de Deus em São Bernardo do Campo, ele, servo de Deus, irmão, na igreja, participava de tudo na obra do Senhor. E esse servo de Deus, junto com a sua esposa, eles tinham um único filho. Um único filho. Irmãos, e tudo que o homem tinha, ele depositava naquele filho, como Abraão. Amém, irmãos? Ele depositava naquele filho, né? E ele tinha projetos para aquele filho. Tudo que o homem fazia era projetando amanhã abençoar esse filho. Lamas de me canta, aliás. Irmãos, mas um dia, esse filho, ele ficou enfermo. E essa enfermidade, irmãos, veio a tirar a vida daquele jovem. Ele faleceu. Esse irmão, irmãos, ele ficou assim, ele ficou revoltado, assim, com aquela situação. E diz o irmão, que um dia ele entrou no quarto e começou a indagar a Deus, Senhor, por que, Senhor, o Senhor tirou meu filho, o único filho, né? Todos os meus sonhos e projetos estavam para esse jovem, para esse meu filho, para essa criança. Tudo que ele tinha, irmãos, ele projetava naquele filho dele. E um dia ele começou ali, irmãos, falar, mas por que, Deus? Porque o Senhor tirou meu filho. Aí ele diz assim para Deus, Senhor, onde o Senhor estava quando meu filho morreu? Aí Deus falou com ele, irmãos, de alguma forma. Eu não sei como Deus falou com ele, mas Deus falou com ele, né? Quando ele disse, Senhor, onde o Senhor estava quando meu filho morreu? Deus disse para ele, no mesmo lugar que eu estava quando o meu filho morreu. Amém, irmãos? Então, irmãos, se nós adaptarmos o evangelho só às coisas terrenas, quando houver perca, a gente vai deixar Deus de lado.
Se nós adaptarmos o evangelho a uma vida financeira próspera, a prosperidade, quando houver perca, perdi minha firma, perdi meu emprego, nós vamos deixar Deus de lado, né? O nosso vínculo com Deus, irmãos, tem que ir além disso, além dessas coisas. É muito bom, irmão, ser rico, é muito bom ter as coisas e falar, Senhor, eu te agradeço, eu posso ser dizimista fiel, eu posso investir na tua obra, isso é muito bom. Mas haverá momento, irmãos, que nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar no deserto, e nesse momento, irmãos, nós temos duas opções: ou ficamos em Jerusalém ou vamos para Emaús. É opção. Eu li um texto aqui, né? Eles estavam ao caminho de Emaús. Ou nós ficamos em Jerusalém, porque, irmãos, ficar só quando tem bênção, quando tem êxito, quando o ministério de Jesus fluía, que multiplicava pão, que tinha cura, né? Todo mundo queria estar perto de Jesus. O próprio Simão, irmãos, que nem era seguidor de Jesus, a Bíblia diz que o Simão convidou Jesus para almoçar em sua casa. A Bíblia diz que Jesus foi lá na casa de Simão, porque, irmãos, se convidar Jesus, ele vai, tá, irmãos? Você que está me ouvindo aí agora, eu não quero saber a tua história, quem você é. Se você está me ouvindo agora, vai ouvir depois, né? Eu não quero saber quem você é. Talvez você esteja fugindo da polícia, você fez algo, né? E você está se escondendo da vida. Mas se você falar agora, Jesus entra na minha vida, aonde quer que você esteja, Jesus vai entrar. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Entenda isso, você que está me ouvindo agora. Ah, mas eu sou muito pecador. Eu quero te dizer para você que Jesus é muito mais do que isso como Salvador. A Bíblia diz que onde abundou um pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor, irmão, ela se estende. Então você que está me ouvindo agora e diz assim, ó, para mim não tem mais chance, eu estou perdido, o que eu vou fazer agora? Eu quero dizer, chama Jesus Cristo. Chama Ele agora para você ver, com coração verdadeiro. Entra aí no teu quarto, ou onde você está agora, e fala, Jesus, é verdade que esse pastor está falando? É verdade, essa mensagem é do Senhor mesmo? Se for, Senhor, eu vou chamar o Senhor agora. Então, irmão, chama o Senhor para ver se as coisas mudam. Se Ele não entra na tua vida e começa a mudar a trajetória da tua vida. Amém, irmãos? Só que nós temos que tomar uma decisão, irmãos. No momento de adversidade, nós não podemos fugir da luta, não. Está difícil agora? Quantas pessoas fugiram, irmãos? Quantas pessoas agora estão decepcionados, estão na caverna como Elias, estão se escondendo da situação? Mas nessa hora nós temos que levantar a nossa cabeça, querido. Amém? É essa hora que a gente tem que levantar a cabeça, como diz a Bíblia no versículo, eu falei aqui para os irmãos, né? Quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para o alto, olhar para o Senhor. Ó Deus, não tem cura, não tem emprego, está tudo triste aqui embaixo, tem morte, mas o Senhor, eu estou olhando para o Senhor, eu estou olhando para cima. O Senhor é o meu Redentor, é o meu Salvador. É o caso de Jó, irmãos. Ali não é conto não, irmãos. Mesmo sendo Jó o livro mais antigo da Bíblia, mesmo do que o Gênesis, porque o Gênesis conta a história do princípio, mas quando a gente fala de edição, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito mesmo antes de Moisés escrever o Gênesis. Amém, irmãos? E irmãos, não era conto não, é uma verdade. Um homem que perdeu 10 filhos num dia, um homem que perdeu tudo que tinha, suas riquezas. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, e Jesus fala disso dentro do seu ministério. Jó tinha tudo isso e perdeu, irmãos, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança, porque ele dizia, eu sei que meu Redentor vive. Ou seja, ele estava dizendo, irmãos, o que eu estou dizendo agora para você, Jó estava dizendo para o diabo e para quem quisesse ouvir. Amém? E as palavras de Jó soam agora nessa live. Eu não estou falando da minha palavra, eu estou dizendo o que Jó disse um dia, e que em muitos púlpitos de igreja, em muitos anos, foram dito e será dito até o arrebatamento da igreja. Jó disse assim, né? Como se Jó estivesse dizendo, o meu vínculo com Deus, a minha aliança com Deus, não é porque eu tenho muitos camelos, não é porque eu sou um proprietário próspero, né? Não é porque eu sou um homem rico, milionário, era o Jó, tá, irmãos? Não é porque eu tenho filhos e famílias abençoadas, não é porque eu sou próspero em tudo que faço, não é? Mas o Jó estava dizendo naquele momento, irmão, da chaga maligna, irmão, naquele momento que só faltava ali o último respiro de vida, ele estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, né? Ele estava dizendo para o inferno e para todo mundo, olha, eu sirvo ao Senhor não é por aquilo que Ele me deu, eu sirvo ao Senhor, né? Porque Ele é Deus, né? Como diz o hino, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. Amém, irmãos? Deus é Deus em todas as circunstâncias. Correndo lá, irmãos, lá pro Lucas, né? Então, o pano de fundo, irmãos, é isso. Você vê duas pessoas saindo, né, de Jerusalém decepcionadas. E agora?
A Bíblia diz que quando Jesus falou, Pai, está consumado, os discípulos se afugentaram, irmãos. Ali no jardim de Getsemane, você já vê isso. Pega o texto bíblico e começa a ler, irmãos, ali, o jardim da agonia, prensa de azeite, né? Jesus foi prensado, e a Bíblia diz que ele estava em grande agonia, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Mas a Bíblia diz que quando Judas chegou lá com as pessoas, a polícia do Sinédrio, ou seja, a polícia religiosa, chegou lá para prender Jesus, a Bíblia diz que muitos correram. Dentre eles, irmãos, o João Marcos. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você diz assim, né? Marcos, né? Mas você pode ler no Marcos lá, irmãos, quando Marcos narra essa passagem que Judas vem para prender Jesus ali, antes, né, no jardim de Getsemane, a Bíblia diz assim, o Marcos diz assim, olha, teve um homem que correu nu. Ele com vergonha de falar que era ele, irmãos, o João Marcos. Mas ele diz, tem um discípulo ali que naquela situação, ele correu nu, desesperado, e deixou Jesus ali. Tem muita gente assim, irmão, correndo nu, espiritualmente, deixando Jesus de lado, correndo da situação. O Senhor te diz para você agora, não seja frouxo. É dura essa palavra, é verdade, irmão, não seja frouxo. Espiritualmente a Bíblia diz assim, né, que a gente não pode ser frouxo nas circunstâncias. Nós temos que erguer a cabeça e enfrentar a vida. Porque, irmãos, hoje está difícil, amanhã vai ser pior. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Não espere coisas boas desse mundo, não. Se você realmente tem visão da eternidade, se o teu vínculo com Deus está acima de prosperidade, de saúde, né, de vida regalada na terra, mas é um vínculo de eternidade. Damas de me canto, aliás. Irmãos, em nome de Jesus, levanta a cabeça. Levanta a cabeça e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Porque tem pessoas que veem esse texto, irmãos, falam assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ficar rico, eu posso ficar saudável, eu posso acontecer um milagre na minha vida. Mas, irmãos, transfira esse texto para todas as áreas da vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar essa pandemia de cabeça erguida. Se eu perder alguém, eu vou estar de cabeça erguida. Lamas de me canto, aliás. Se eu perder alguém, eu vou continuar servindo ao meu Senhor. Eu tudo posso. O Jó falava isso, irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso perder 10 filhos, enterrar 10 filhos num dia só, e mesmo assim manter a minha integridade espiritual, e não deixar de servir ao Senhor, de adorar ao meu Deus. Lamas de me canto, aliás. Amém, queridos? Tudo posso. Eu posso passar por essa pandemia e manter a minha integridade cristã, e manter a minha integridade espiritual. Irmãos, esses homens saíram de Jerusalém triste. Eles haviam depositado tudo aos pés de Jesus. Eles haviam entregado a sua esperança ao Senhor. Mas de repente esses homens veem o seu mestre na cruz. Eu acho lindo o hino do Sérgio Lopes, irmãos, o poeta Sérgio Lopes, que Sérgio Lopes ele fala do Lázaro. É muito lindo, eu acho lindo, irmãos, assim, né? Às vezes a pessoa, ele escreve um hino em 5 minutos, ele traz uma visão totalmente diferente, que a gente pode, lendo a Bíblia, analisar. Mas o Sérgio Lopes, ele fala assim, irmãos, que o Lázaro, porque Lázaro foi, né, Jesus ressuscitou Lázaro, e a Bíblia não fala da morte de Lázaro depois. É certo que ele morreu, ele ressuscitou, mas morreu de novo, certo? Mas o Sérgio Lopes, ele traz uma visão, irmãos, assim, que Lázaro estava ali, olhando a crucificação de Cristo. Pega essa visão. Pega essa cena do Calvário, irmãos. Eu sei que você pode trazer à memória essa cena do Calvário. Um ladrão à direita, outro à esquerda, Jesus na cruz do meio. Está vendo essa cena aí? Está vendo? Agora imagina ali, irmãos, as pessoas que estavam ali, contemplando essa cena. Com certeza estava lá Maria, mãe de Jesus. Ok? A Bíblia de Maria Madalena. Estava lá o João, discípulo do amor, né? Porque a gente seguir a Deus baseado no amor, irmãos, nos leva até o pé da cruz, mesmo no momento de crucificação, mesmo no momento de adversidade, mesmo no momento que o nosso mestre está sangrando e que a gente não consegue extrair dele as coisas seculares, mas só as coisas divinas. Amém, irmãos? Mas imagina essa cena ali, um monte de gente vendo a crucificação, e no meio estava ali quem? O Lázaro. Imagina, irmãos, Marta, Maria e o Lázaro. E as pessoas dizem, olha, ele vai morrer, agora acabou tudo. Agora, né, porque muitas pessoas estavam ali dizendo, acabou, ele vai morrer, ele vai dar o último suspiro aí e a história acabou. Era mais um religioso, era mais um fanático. Muitas pessoas poderiam pensar isso. Agora imagina Lázaro que foi ressuscitado, irmãos. Imagina. Lamas de me canto, alamanás. Imagina Lázaro que foi ressuscitado. Irmãos, quem foi ressuscitado por Deus nunca mais vê a vida da mesma forma. Nós fomos ressuscitados por Deus. Amém, irmãos? Nós estávamos mortos pelo pecado e hoje nós fomos ressuscitados, irmãos. Nós conseguimos ver coisa que o mundo nunca vai conseguir. Nós conseguimos vislumbrar pelos olhos da fé aquilo que o homem natural nunca vai conseguir.
Amém, irmãos? Nunca vai conseguir. Nós conseguimos ver, porque nós temos o Espírito de Deus. Ele nos mostra além do deserto, além da sepultura. Lázaro estava lá, eu tenho certeza que o pensamento de Lázaro era esse, irmãos, era diferente. Lázaro só estava falando, daqui a pouco ele vai voltar, ele vai ressuscitar, daqui a pouco ele vai se levantar aí e vai mudar tudo, né? Porque, irmãos, ele tinha experiência de vida com Deus, de vida eterna, de vida além do sepulcro, de intimidade. Ele não era só um amigo de Jesus ali, enquanto Jesus estava no seu ministério terreno. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, tanto, irmãos, que a Marta, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, a Bíblia diz que a Maria, ela comprou um perfume, irmãos, assim, né, caro, nardo puro. E a Bíblia diz que ela chegou lá e depositou sobre Jesus o nardo puro, né? Ela lançou sobre Jesus. Ou seja, ela pegou todas as suas economias, irmãos, de um ano, a Bíblia diz. Ela comprou que era diferente. Porque, irmãos, até então ela tinha um amigo que visitava a casa dela nos sábados. Marta fazia comida, Maria ficava ali sentada, ou escutando Jesus falar. Até então, acho que Maria pensava assim, meu Deus, eu nunca vi essas palavras em lugar nenhum, né? Esse amigo do meu irmão, Jesus, ele é diferente, ele fala como ninguém. E aquilo prendia Maria, irmãos, aos pés ali de Jesus, enquanto a Marta estava na cozinha fazendo as coisas, né? E Jesus falou para Marta, Marta, você está ansiosa, né? Está preocupada com as coisas dessa vida. É muito bom, irmão, ser bem recepcionado. Jesus, ele gosta de ser bem recepcionado. Mas nesse momento ele disse para você e para mim, fica aos meus pés. Deixa um pouquinho a vida secular, deixa um pouquinho a cozinha, o trabalho, deixa os estudos um pouquinho. No momento que você tiver ficar aos meus pés, fica aos meus pés, e esse é o momento agora, irmãos. Amém? Para um pouquinho, deixa um pouquinho a programação, deixa um pouquinho as coisas, para um pouquinho para ouvir o que tem a falar. Depois que Jesus ressuscitou, irmãos, a Maria, ela entendeu muitas coisas que ela não entendia, enquanto Jesus estava na casa dela. Ela entendeu, olha, não era só um amigo do meu irmão, era Deus que ia na minha casa todo sábado. Amém, irmãos? Não é só o teu amigo que te dá dinheiro, que te dá saúde. Amém, irmãos? Entenda isso. Jesus é muito mais do que isso, do que amigo que dá saúde, amigo que dá carro, amigo que dá prosperidade. Ele é Deus. E quando faltar tudo isso, ele continua sendo Deus. Entenda isso. E nessa hora, diante dessa visão, o que a gente vai fazer, irmão? Fugir para Emaús? Ou preparar nardo puro? Essa é a hora de guardar nardo. Essa é a hora, irmãos, de pegar o melhor que nós temos e depositar e derramar sobre Jesus. A melhor adoração, o melhor louvor, a melhor palavra. Essa é a hora que os verdadeiros adoradores aparecem. Porque aqueles, irmãos, falsos adoradores, nessa hora fogem. Nessa hora se esconde. Os discípulos se afugentaram, irmãos. Eu não vou pôr só a culpa nesses dois, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Tanto é que você pega Pedro, irmãos, ali, a Bíblia diz que Pedro, ele nega Jesus diante daquela circunstância, tentando preservar a sua própria vida. Mas Pedro batia no peito, irmãos, falava, Senhor, por ti morrerei, por ti eu darei minha vida. E Jesus falou para Pedro, Pedro, não é assim. Quem dera as palavras que você disse fosse verdade. Muitas vezes, irmãos, nós somos impulsionados a dizer palavras que no momento da adversidade nós não vamos cumprir. Não, eu vou seguir Jesus em todo tempo, em toda circunstância. Quantas pessoas se escandalizaram, irmãos? Ou escandalizaram Deus? Fizeram um propósito no batismo de Senhor, eu vou seguir o Senhor até o último dia da minha vida. E hoje estão, irmãos, fora da presença do Senhor, porque confiaram em si mesmo, nas suas próprias palavras. Ninguém pode servir Jesus com integridade, com fidelidade, se não for através do Espírito Santo. Tanto é, irmãos, que Pedro negou Jesus, e a Bíblia diz ali que enquanto uns fugiram, a Bíblia diz que João estava ali do lado de Jesus, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Lê esse texto. Seguia Jesus de longe. Tem muita gente nesses dias, irmãos, seguindo Jesus de longe. Eu vou lá, se der certo eu volto, se não der, se abrir igreja eu volto. Aí eu vou ser crente novo, eu vou cantar hino, vou pregar, né? Seguindo Jesus de longe. Não vou não, senão o Covid vai me matar, né? Irmãos, é lógico, nós somos legalistas, a gente tem um ensinamento acerca disso. Mas, irmão, tem pessoas que estão seguindo Jesus de longe nesses dias. Pessoas estão dizendo, olha, se der certo, se ele não morrer, eu continuo com ele.
né? Se não acabar essa história, continue com ele. Irmãos, em nome de Jesus, levanta. Enfrenta as adversidades, enfrenta o que tem que enfrentar. Eu não estou falando para você ser um doido e sair sem máscara por aí, desobedecer às leis, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você levantar a cabeça, para você levantar e falar: não, Senhor, o Senhor está comigo, na minha casa, no meu lar, na minha vida. Eu vou continuar a minha vida, eu vou continuar te servindo e te adorando em todas as circunstâncias. Mas Deus é tão misericordioso, irmão. Sabe o que aconteceu? Esses dois saíram de Jerusalém, eles saíram domingo de madrugada. Vejam bem, irmãos, como que é. Domingo de madrugada. Eles já propuseram no seu coração depois na sexta-feira, irmãos, que Jesus, ele entregou o seu Espírito ao Pai na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Jesus, por quê? E eles tinham pressa de tirar o corpo de Jesus da cruz, porque no sábado, ou seja, na própria sexta-feira, às 18 horas, ia iniciar a Páscoa judaica. E eles não poderiam ter um cadáver ali, dentro da cidade, porque, segundo a lei judaica, alguém não poderia morrer dentro da cidade, tinha que morrer fora. Então eles ficaram ali. E agora o que vamos fazer? Vamos ver se eles morreram. Aí chegaram lá, um ladrão da direita, outro da esquerda, está morto, né? Não, estava lá, né? Aí chegaram lá em Jesus, vamos ver se já morreu. A pressa, irmãos, de que ele viesse morrer logo, porque senão ia começar a Páscoa judaica às 18 horas e não podia fazer mais nada. Mas Jesus falou: Pai, está consumado, né? Eu acho lindo o relato de Mateus, tá, irmãos? Que Mateus diz assim, que o céu escureceu, que as pedras se fenderam, tá, irmãos? Irmãos, não é pedrinha não, de barro não, tá? As pedras de lajeiro mesmo, pedra, né? Rochedo, se fenderam, partiram-se ao meio. E Mateus diz que os corpos dos santos ressuscitaram. E o mais lindo, irmãos, eles passearam sobre a cidade, aproveitavam a festa da Páscoa lá, os 50 dias de Pentecostes, e ficaram passeando na cidade. Aqueles que morreram na antiga aliança ressuscitaram. Imagina lá Elias ali, imagina lá Eliseu ali, né? Eles ressuscitaram e depois foram levados ao terceiro céu, que é onde está o paraíso agora. Isso depois a gente fala em outro texto. Mas, irmãos, aqueles homens estavam ali, ok? Aí eles começam, né, domingo de manhã, mas eles já projetam isso sexta-feira. Aí ele morreu, né? Aí aquela pressa, irmãos, para ver isso, né? Aí um soldado, guarda isso, irmãos, um soldado, ele vai lá, irmãos, para quebrar as pernas de Jesus, dos três ali, para que eles morressem logo. Aí a Bíblia diz que ele vai lá, quebra a perna de um ladrão da direita, do da esquerda, mas quando chega em Jesus, a Bíblia diz que ele já estava morto, não é? Aí eles chegam lá, né, para que se cumprisse a profecia, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eles chegam lá, não, ele está morto. Para confirmar, eles pegam uma lança e transpassam, irmãos. E essa lança fere Jesus, né? Pegar aqui, irmão, aqui por baixo, e vai lá no coração de Jesus. Houve ruptura de coração. Por quê, irmão? Saiu água e sangue ali do lado. Então aquela lança atravessou o coração de Jesus, para que se cumprisse a profecia também, né? Então, não, ele realmente está morto. Aí a pressa para tirar ele da cruz não deu pressa nem de preparar o corpo de Jesus, como deveria ser preparado pelas mulheres. Jogaram Jesus no sepulcro lá, e só podia resolver isso agora no domingo de madrugada. Mas aqueles homens já projetaram: olha, vamos dar fora, vamos voltar para a nossa vida velha. Irmão, que tem de crente querendo voltar para a vida velha, né? Vamos voltar para Emaús, vamos voltar a pescar. Os discípulos voltaram a pescar, uns foram para o caminho de Emaús, né? Cada um foi cuidar da sua vida, não morreu, acabou. Ah, irmãos, que evangelho barato é esse? Que cristianismo barato é esse? Que por causa de uma pandemia, por causa do desemprego, por causa do momento da adversidade, a gente vai abandonar as coisas, abandonar a nossa aliança com Deus, o nosso vínculo com o eterno Deus? Isso é muito barato, irmãos, esse cristianismo. Amém, irmãos? Eu estou trazendo para você uma mensagem que vai te chocar, uma mensagem que vai, né, te confrontar. Em nome de Jesus, levanta. Jesus é muito mais do que uma pandemia. Jesus é muito mais do que um desemprego, do que um momento de luta. É muito mais do que isso, irmãos. Ok? Irmãos, muitos fugiram, como aqueles homens. Mas a Bíblia diz que Jesus foi levado ao sepulcro. Antes disso, irmãos, a Bíblia diz... Eu vi esses dias, irmãos, num documentário. Eu achei muito interessante isso. Até então eu não tinha vislumbrado isso. Mas os irmãos lembram que um dos evangelistas disse que quando Jesus disse lá na cruz: tenho sede, né? Lembra desse texto bíblico? Jesus falando: tenho sede, né? Aí alguém vai lá, um dos soldados molha lá uma esponja, né, com vinagre, põe na lança e coloca na boca de Jesus, né, para aumentar o martírio, né? Ali era um vinagre. Mas, irmãos, eu vi um comentário esses dias que me chocou. Eu fiquei chocado realmente, né? Eu não sabia disso. Mas aquele documentário, irmãos, diz que, irmãos,
Antigamente, no dia dos ministérios terrenos de Jesus, não havia sanitário como a gente tem hoje, né? Não havia nada disso, era em praça pública, aquilo lá. Havia um local onde os homens iam lá, e ali eles, né, usavam os banheiros ali. E sabe como eles se limpavam, irmãos? Não tinha papel higiênico. Sabe o que eles faziam? Todo lugar onde havia os sanitários públicos, havia um pote ali de barro cheio de vinagre com uma esponja. E eles se limpavam com aquilo. Colocava a esponja lá, se limpava e colocava lá de novo. Quando esse soldado pegou aquela esponja, irmãos, ele estava pegando a esponja do sanitário. Eles estavam, dá para entender isso? Como nós somos de cruz, né? Mas assim, pegou aquela esponja, irmão, aquela esponja, sabe esse utensílio que você usa para limpar o vaso sanitário? É mais ou menos isso, irmão. E ele pegou aquilo e jogou na boca de Jesus, né? O diabo tentando humilhar o nosso Jesus até a última hora, sem saber que naquele momento estava decretada a sua derrota. Naquele momento na cruz, Jesus estava pisando a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Irmãos, aqueles discípulos saíram de lá. As mulheres vieram do sepulcro, porque foram lá de madrugada. A Bíblia diz que elas chegaram lá para cuidar daquele corpo. A intenção daquelas mulheres, irmãos, era ir lá e cuidar do corpo. Imagina elas saindo de casa, né? Vamos lá de madrugada, irmãos. Imagina alguém de madrugada no cemitério, tá, irmão? Tem crente que não passa nem na frente do cemitério, né? Mas as mulheres estão lá. O amor é maior do que o medo. Guarda isso. É uma palavra para a tua vida. O amor é maior do que o medo. Quem ama Jesus, irmãos, ele rompe o medo. O medo da Covid, o medo do desemprego, o medo do amanhã. Porque o amor é maior do que o medo. Foi isso que fez com que João ficasse aos pés da cruz lá. A Maria, mãe de Jesus, né? A Maria Madalena. O amor é maior do que o medo. Talvez esse seja o título dessa mensagem. O amor é maior que o medo. Amém, irmãos? O amor nosso para com Deus vence o medo, vence o amanhã, vence o céu escuro, as tempestades. Guarde isso, irmãos. Então, irmãos, elas foram lá. Mas quando chegaram lá, irmãos, a pedra não estava no local. Eu não vou pregar sobre isso, não vou ficar até amanhã pregando aqui. Amém, irmãos? Eu estou tentando correr para acabar em Emaús lá essa história. Amém? Mas assim, as mulheres foram lá, a pedra, mas no caminho elas iam perguntando, né? Iam perguntando, e agora? Quem vai tirar a pedra? O amor é maior. Quando tem amor, irmãos, não tem pedra no caminho. Guarda isso. É uma mensagem profética para a tua vida. Se tiver amor, pode ficar tranquilo, a pedra já não vai estar mais no caminho. O sepulcro vai estar aberto. É só você dar um passo. Lembra da arca lá no Antigo Testamento? Quando foram atravessar o Jordão? Que o Senhor disse para ele, manda os sacerdotes ir em direção ao Jordão. Não é? Vai em direção, irmãos, vai em direção à tua bênção, vai em direção à tua comunhão com Deus, vai em direção àquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração. A Bíblia diz que quando a arca começou, irmãos, caminhar em direção ao Jordão, a Bíblia diz, olha, Deus falou, quando os sacerdotes tocarem no Jordão, que a arca tocar, o Jordão vai abrir. Mas se eles ficassem lá, irmãos, com medo, será que vai? Porque é isso que o diabo quer que você pense. Será que vai, pastor? Será que vai acontecer? Será que essa pandemia vai acabar? Será que nós vamos voltar a se alegrar? Irmãos, não tem será não, vai sim em nome de Jesus. É uma palavra profética para a tua vida. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a testemunhar, a falar em mistérios com Deus, a se alegrar no Senhor. Vai voltar, entenda isso. E aqui é só o começo da eternidade, irmãos. É só o começo. Esses dias vão passar. É uma palavra profética para a tua vida. Amém, irmãos? Então, elas iam preocupadas, quem vai tirar a pedra? Irmãos, o amor tira a pedra. Não precisa ficar, não, eu vou fazer academia, eu vou me esforçar, porque eu vou tirar a pedra. Irmãos, quem tira a pedra é Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo em relação a isso, né? Não precisa se esforçar para tirar a pedra não, né? Por isso que muita gente tem dado com a cara na parede, porque quer fazer aquilo que é para Deus fazer. Quem tira a pedra é Deus, mas tem que ter amor, tem que ter atitude, tem que ir em direção às bênçãos e ao milagre do Senhor. E elas foram, irmãos. E quando chegaram lá, a pedra não estava. Quando elas entraram lá, irmãos, no sepulcro, o corpo de Jesus não estava. Amém, irmãos? Irmãos, o caminho do amor. O caminho do amor nos leva a um Cristo vivo, que ressuscitou. Se não tiver amor, irmão, vai ficar sempre com um Cristo morto. O Cristo que só pode dar dinheiro, o Cristo que só pode dar carro, casa, o Cristo que só pode dar saúde, só isso. É o Cristo, irmãos, né? Que você pode comparar com o Silvio Santos, que você pode se comparar com os ricos aí, com a assistência social, mas o amor nos leva a ter um encontro com Cristo que ressuscitou. Amém, irmãos? Então assim, elas foram, quando chegou lá no sepulcro, irmãos, não tinha pedra e o sepulcro estava vazio, só estava o lençol lá, irmão.
né? Eu acho mínimo, se você ver o texto, você vai ver que o lençol não estava lá jogado, não estava dobrado, né? O lençol estava lá arrumadinho. Pega o texto bíblico para você ver. Esses detalhes da Bíblia é muito lindo, irmãos, né? Jesus, antes de sair de lá e ressuscitar, ele dobrou o lençol, irmãos, né? Ele dobrou o lençol e deixou arrumadinho. Quando eles chegaram lá, viram que estava lá dobrado. Ou seja, o nosso Cristo não está mais aqui. Ele ressuscitou. E as mulheres, irmãos, saíram com essas boas novas. Os discípulos estavam lá com medo, trancados lá com medo, lá, né? Mas de repente chegam as mulheres lá. E a Bíblia diz que quando ela bate na porta para trazer as boas novas, a Bíblia diz que eles ficaram com medo, apavorados, pensaram que eram soldados romanos, ou seja, ou soldados do Sinédrio. Falaram: olha, vamos prender a gente, vamos matar a gente também, né? E quando elas foram lá, elas fizeram notícia: olha, a gente foi lá para embalsamar não, para pôr as ervas aromáticas no corpo, cuidar do corpo de Jesus, mas ele não estava lá, o sepulcro está vazio, a pedra não está lá no local, né? E a Bíblia diz, não dá a entender, porque quando você pega os 4 evangelhos, cada um foca de um jeito, mas um deles foca ali a Maria Madalena, e diz que a Maria Madalena estava ali, e de repente a Maria Madalena ali, né, Jesus se apresenta a ela, ressurreto, né, com o corpo glorificado. Jesus se apresenta e ela vê Jesus ali, mas não conhece Jesus. Você vai ver que aconteceu a mesma coisa com esses discípulos aqui depois. Então Jesus se apresenta e Maria Madalena está ali, né? E aquela tristeza de coração, às vezes quando a gente está com o coração triste, a gente não consegue enxergar o Cristo ressurreto, a gente só consegue enxergar o problema, só consegue enxergar a morte, só consegue enxergar isso, irmãos. Ela estava ali cabisbaixa, de repente ela olha, não conhece, Lamaste me canta, aliás. Mas de repente, irmãos, ela escuta o nome dela, Maria. Amém, irmãos? Irmãos, eu creio que Jesus, ele fala com cada um de nós de uma forma. Eu creio que você conhece a voz de Deus, e às vezes Deus fala com você de um jeito e fala comigo de outro jeito. Mas o certo é que Maria conhecia a voz de Jesus, irmãos. Ela conhecia como ninguém. É muito importante isso, irmãos, a gente conhecer a voz do nosso Deus, porque às vezes Deus está falando e a gente não está entendendo, como Ele está falando agora com você. Às vezes Deus está falando com a gente não está entendendo. Ele está dizendo: eu estou vivo. E a gente está lá preocupado. E a gente está de cabeça baixa, preocupado. E agora? O que vai acontecer? O que vai ser da segunda, do amanhã? E Ele está dizendo: eu estou vivo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu não morri não, eu ressuscitei, né? Mas quando Jesus falou Maria, ela já se virou. E quando ela olhou assim, ela falou: meu Rabi, mestre. Ela conheceu Jesus pela voz e não pela aparência, porque ele estava com o corpo glorificado. Amém, irmãos? Às vezes a gente não consegue ver, irmãos, muitas coisas, mas se a gente tiver intimidade, conhecer a voz de Deus, já ajuda muito. A gente vai entender, irmãos, que o nosso Deus fala em toda circunstância, e Ele está falando agora nessa pandemia. Deus está usando gente, irmãos, nos 4 cantos da terra, falando: eu estou vivo, eu estou no controle, não se desespere, né? Amém, irmãos? Amaste me canta, aliás. Irmãos, ela sai dali e traz a notícia. E essa notícia chegou, irmãos, aos ouvidos desses 2 aqui, que iam a caminho de Emaús. Mas mesmo assim eles saem da cidade. Eles não acreditaram na notícia. Por quê? Não acreditaram porque foram as mulheres que trouxeram. Se fossem os homens, talvez eles ficassem lá, né? Guarda isso, irmãos, porque às vezes você pensa que Deus só fala através de homem, de profeta, de pastor. Deus fala através de mulher também. Amém? Às vezes Deus está dizendo: eu estou vivo. Ah, mas foi uma mulher que falou, eu não vou acreditar nisso, eu não creio. Aí, irmão, se dá mal. Às vezes Deus fala através de uma criança, de uma mulher. Deus, irmão, se for necessário, Deus vai usar jumento para falar. Mas Deus fala em todo momento. Amém, irmãos? Eles não acreditaram e foram para Emaús. Vamos voltar à vida velha. Vamos voltar à vida velha. E saíram, irmãos. Mas eu disse, irmãos, para você que a misericórdia de Deus é grande. O amor de Deus vai além do que nós fazemos. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Muitas vezes nós decepcionamos Deus com as nossas atitudes, com os nossos seios, com o nosso falar. Mas o amor de Deus vai além disso, tá, irmãos? Guarda isso, você que está me ouvindo. O amor de Deus vai além das nossas decepções, daquilo que podemos fazer. Amém, irmãos? Jesus ressuscitou, irmãos. Se apareceu a Maria Madalena. Maria Madalena correu, avisou para os discípulos. Eles vieram no sepulcro, né? Depois, irmãos, Jesus se apresentou a eles em dois tempos. Numa semana se apresentou, o Tomé não estava. Na outra semana o Tomé estava. Os irmãos já conhecem o texto bíblico. Amém, irmãos? O certo é que ele vive. Mas quando ele ressuscitou, irmãos, a Bíblia diz que ele foi lá no caminho de Emaús. Às vezes Deus vai buscar aquele que está mais longe.
Amém, irmãos? Aqueles homens estavam ali comentando, irmãos, do que havia acontecido em Jerusalém. Eles estavam tristes, decepcionados, eles estavam ali e agora, né? A nossa esperança estava lá no profeta, no Jesus de Nazaré, a nossa esperança estava nele. Eles criam, irmãos, que Jesus ele ia implantar o seu reino na terra, que Jesus ia tirar o povo judeu ali do domínio romano, e que Jesus ia se levantar como um grande soldado, um grande estrategista, né? E ia juntar um povo ali, e ia massacrar Roma. Era isso a visão que eles tinham. A visão do rei, né? Aquele que é segundo Salomão, Davi, o poderoso que vai entrar na cidade, é uma visão meramente humana. Por isso que muitas pessoas ficam decepcionadas, porque tem uma visão meramente humana de Jesus. Ah, mas eu não consegui isso, está decepcionado. Irmãos, eles estavam assim. Quando eles chegaram ali, irmãos, que eles estavam indo, Jesus se apresenta a eles, e a Bíblia diz que eles não conheceram Jesus. Amém, irmãos? Eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes Jesus está andando com você e comigo, e a gente não está percebendo. A gente está falando de tudo, da pandemia, quantos morreram, quantos vão morrer ainda, chorando pelas percas, e a gente não está vendo Jesus, e Ele está andando com a gente, e Ele está dizendo para a gente, olha, o que vocês estão falando aí? Ah, estamos falando do Covid que matou tal, estamos falando disso, disso e aquilo, né? É o que a gente fala hoje, e Jesus está falando, fala comigo, eu estou vivo, né? Fala comigo. E muitas vezes a gente dorme com dor de cabeça, dorme chorando, fica assustado pelas percas, fica assustado com o noticiário. Sabe por quê, irmão? Jesus está andando com a gente, Ele está vivo, e a gente está preocupado só com essa vida. A gente está preocupado só com os acontecimentos atuais. Amém, irmãos? Mas o Senhor diz para você, olha, eu estou ressurreto, eu estou vivo, eu estou andando com você, num corpo glorificado. E eles começaram a andar com Jesus, irmãos. A Bíblia diz que eles estavam 70 estados de Jerusalém. Irmãos, 11 quilômetros. Imagine isso. Estavam a 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus foi lá e começou a andar com eles. E eles iam falando lá, mas você é um forasteiro aqui, é um peregrino, você não sabe as coisas que estão acontecendo, de Jesus profeta, aprovado por Deus. Até então era só isso, era um profeta aprovado por Deus. Eles nivelaram Jesus, a mesma coisa que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Lembra do texto bíblico? Que Jesus pega Pedro, Tiago e João, os discípulos que tinham mais intimidade com ele, e Jesus pega eles e leva no monte, e ali o texto bíblico fala de um monte da transfiguração, ok? Jesus está ali com Pedro, Tiago e João, e eles estão lá, né? Aí Pedro falou assim, que bom estar aqui, né? Bom, o Senhor escolheu a gente, né? Irmão, Deus escolheu eu, escolheu você, nós escolheu a gente, né? E às vezes Deus nos leva para o monte da transfiguração, né? E quando chegou eu sei que bom que a gente esteja aqui, né? Eles estavam tudo ali. Mas a Bíblia diz que quando eles subiram com Jesus no monte da transfiguração, é a transfiguração por quê? Porque Jesus se transfigurou, não é um monte, tá, irmão? Tem muito crente aí pensando que é um monte que fica transfigurado, né, irmão? Monte não tem unção, né? Saia disso, olha aquele monte lá. Irmão, eu quero trazer uma palavra assim de Deus para você. Irmão, não fique atrás de profeta de monte, não. Tá, irmão? Não é porque aquele monte lá é santo. Não, irmão, o monte mais santo que tem, sabe o que é? É o meu joelho no chão. Na minha casa, no meu quarto, na igreja. Não tem negócio de monte santo, tá, irmão? Vai acontecer como eu falei para os irmãos, o caso da samaritana lá e o caso de Jesus lá no poço lá, né? Que a samaritana, mas olha, a gente diz que é aqui que tem que adorar. Era um monte Gerizim, a samaritana, e eles achavam que tinha que adorar ali. O povo judeu falou, não, mas a gente tem que adorar no Monte Sinai, onde Deus deu a lei para Moisés. E fica, né? E Jesus falou, não, olha, não tem nada disso não, falou para a mulher. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus no Pai em verdade, adoram a Deus dentro de um peixe, 3 dias dentro do peixe, adora a Deus na pandemia, adora a Deus numa UTI. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus não é só dentro de igreja não, adora a Deus em todas as circunstâncias. Esses são os verdadeiros adoradores. Jesus falou para a mulher de Samaria, correndo aqui, irmãos. Jesus está lá no meio deles lá, e eles começam a questionar, você não é daqui? Porque Jesus, todo mundo conhece a história de Jesus, o Nazareno que foi morto lá pelos líderes religiosos, sentenciado por Pilatos, né? E Jesus, o texto diz assim, Jesus não falou, eu não sei, você não estaria mentindo, né? Mas o texto diz lá, Jesus fala para ele, quais? Aí eles falam, não, de Jesus, Nazareno. E eles começam a andar com Jesus, irmão, se Jesus falando com ele, né? Irmão, guarda isso, eu estou trazendo uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Nós somos esses 2 discípulos. Jesus está andando com a gente. Ele está dizendo para mim e para você, eu estou vivo, eu vim aqui buscar você, eu vim aqui restaurar a tua fé, te levantar, mas você não está me vendo, você não está me vendo. Mas se você não puder me ver, pelo menos ouve. Amém, irmãos? Ouve, porque às vezes Deus tem que usar alguém para falar. Irmão, acredita que Deus está me usando para falar com você agora? Amém? Acredita que Deus tem que usar alguém e Ele está me usando para falar com você?
Se não der para você vislumbrar o Cristo ressuscitado, irmãos, pelo menos ouça o que Deus tem para falar para você. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai mandar fogo do céu, vai fazer um profeta virar piruleta, começar a sair fogo do olho do profeta, o profeta vai levantar a mão, né, como nesses filmes aí que tem de heróis aí, vai levantar a mão, vai sair fogo. Não é nada disso não, irmão. Deus usa barro. Amém? Como o irmão Zé diz, Deus, a gente é simplesmente um cano enferrujado, mas o que passa é água viva. Amém, irmãos? O que passa por nós é água viva. Em nome de Jesus, beba dessa água. Amém, irmãos? Eles iam caminhando com Jesus, e a Bíblia diz que quando eles iam chegando perto de Emaús, a Bíblia diz assim que eles disseram: olha, estamos chegando aqui, e Jesus fez como quem ia mais para longe. Consegue vislumbrar essa cena, irmão? Jesus fez como quem ia mais para longe. Guarda isso, irmãos. Jesus está falando comigo para você. Às vezes a gente está vendo, dá a impressão que Jesus está indo para mais longe, vai deixar a gente. E agora? Onde o Senhor está, Jesus? Eu estou aqui no Brasil, né? O maior número de causas de Covid no mundo atualmente. Dá a impressão que o Senhor ficou nos Estados Unidos, ficou na China, né? Dá a impressão que o Senhor está indo mais para longe. Ele está dizendo: eu estou com você aqui na pandemia. Eu sou o Deus dos Estados Unidos, mas sou Deus do Brasil também. Eu estou com vocês aqui, e eu estou vendo todos esses números, eu estou vendo tudo, essas pessoas estão morrendo, mas eu não vejo como vocês veem. Eu não encaro a morte como vocês encaram. Vocês são meros seres humanos, vocês não entendem muita coisa no mundo espiritual. A vida, irmãos, é a vida da alma. É mais importante que a vida do corpo. Entenda isso. Quem dera a gente venha viver aqui 100 anos. Eu quero, irmãos, eu neto dos meus netos, eu quero viver, eu quero morrer. Irmão, desculpe a palavra, tá? Não se escandalize. Irmão, eu quero apodrecer de vida, de morrer de velho, né? Ficar velho, até o momento que eu falar: enterra ele, que ele não vai morrer, né? Então assim, eu quero morrer muito tempo, mas irmãos, se for hoje ou amanhã que o Senhor, Ele resolver recolher a minha vida, irmãos, a eternidade me aguarda. Isso aqui vai descer à sepultura, a minha alma vai voar em direção ao Senhor. Amém, irmãos? Mas irmãos, Jesus fez como quem ia mais longe, para a gente encerrar. Quando Jesus ia indo, irmãos, né, eles ficaram assim: mas ó, fica com a gente, né? Você vai embora, né? Assim, uma desculpa, né, irmãos? Ó, você vai embora, não fica com a gente porque já está tarde. Amém, irmãos? Irmãos, em nome de Jesus, uma palavra profética para mim e para você. Vamos falar para Jesus agora nessa pandemia: Senhor, fica com a gente. Diga para o Senhor: Senhor, fica com a gente. Porque às vezes a gente só pensa que Jesus está com a gente na festa, irmão, no congresso da igreja, nas festas que as igrejas fazem. Ele está com a gente agora na pandemia, irmão, né? E Ele só está esperando a nossa atitude. Ele só está esperando a gente falar: Senhor, fica com a gente. Irmão, está vendo a tua casa agora? Está vendo aí a tua vida? Fala para Jesus: Jesus, fica com a gente aqui. Fica com a gente. Está vendo a tua mesa? Às vezes só tem um pão, e às vezes tem um feijão, um arroz, não tem nenhuma mistura. Mas fala para Jesus: Jesus, fica com a gente. Ele vai sentar nessa mesa, Ele vai comer o que você come. Amém? Amanhã Ele vai preparar o melhor para você. Mas no momento de adversidade, irmão, no momento que você vê que parece que está tudo do avesso, só fala para Jesus: Jesus, fica com a gente. Fica com a gente nesse desemprego, nesse momento de Covid. Fica com a gente nesse momento de crise do nosso país. Fica com a gente só precisa disso. Irmãos, nessa proclamação que nós vamos ter agora, desse jejum nacional, que todos os pastores estão pedindo, né? Nós estaremos juntos nessa, amém, irmãos? Orando, irmãos, pelo nosso presidente, orando, irmãos, pelo nosso país. Independente de quem seja o presidente, eu não vou falar nome do presidente, independente de quem seja, a Bíblia diz que não vem nenhuma autoridade que não seja de Deus. Nós vamos orar, irmãos, por ele, independente de nome. Se for de esquerda ou de direita, não importa. O importante é que quando Deus levanta, Deus levanta. Se Deus quiser levantar, Ele levanta. Se Ele quiser abater, Ele abate, acabou. Para Deus não tem isso não, Ele está no controle. Ele é Deus, está no controle de todas as coisas. Amém? Senhor, fica conosco, porque já está tarde. E Jesus, irmãos, Ele não resiste isso. Deus não resiste isso. Quando alguém fala: Senhor, entra aqui, Senhor, entra na minha casa, não vai embora não, fica aqui com a gente. Irmãos, eles estavam fazendo um pedido, mas era um pedido da alma deles. Eles estavam ali tristes, decepcionados, mas no caminho eles renovou a esperança deles. Depois você vai entender. A Bíblia diz que Jesus entrou ali. É impossível alguém convidar Jesus e ele não entrar. Ele entrou, irmãos, e na hora que eles prepararam a mesa ali, Jesus apresentou o pão. Amém, irmãos? Irmãos, apresente o que você tem. Não negue a adoração quando você vê que o armário está vazio, quando você vê que a mesa não é farta, quando você vê que a saúde já não é a mesma.
Apresente que você tem a Deus, irmãos, a tua adoração sincera. Se não der para você cantar, irmãos, assovie. Amém, irmãos? Se não der para você ler a Bíblia, irmãos, pede para alguém ler para você, se você não enxergar mais. Mas apresente que você tem a Deus. Foi isso que o Senhor falou para Moisés. No momento ali que o mar estava lá, Faraó do lado com o exército, o mar fechado e o povo ali assustado. E Moisés, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado aqui. Toca nas águas, não. Toca nas águas para você ver o que acontece. Irmão, o que é que você tem na mão agora? O que é que você tem? Apresente a Deus agora, irmãos. Apresente, em nome de Jesus Cristo. Senhor, é o que eu tenho. Senhor, olha, eu não estou nem conseguindo pensar direito. Mas, Senhor, eu te amo. Eu te adoro. Senhor, fica conosco. Entra na minha casa. Entra, irmãos. Jesus vai entrar, irmãos, e a pandemia não vai ser nada. Jesus vai entrar, irmãos, e a tristeza vai embora. Porque, como diz a Bíblia, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. É impossível, Jesus, quando eu falo em casa, irmão, não é nas paredes não, mas é na tua vida. O problema não está na parede, o problema está na nossa vida, no nosso íntimo. E Jesus disse para eles assim, apresentou o pão, e a Bíblia diz, irmão, olha que lindo. A Bíblia diz que quando Jesus apresentou o pão, os olhos deles se abriram, né? Jesus não precisou falar para eles, olha, sou eu, Jesus, acorda. Oh, vocês não estão vendo que sou eu, né? Não precisou disso, bastou Jesus apresentar um pão, amém, irmãos? Apresentar. Quando apresentou o pão, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Às vezes os nossos olhos estão fechados, irmãos, em relação às coisas espirituais. Isso pesa. E a gente não vai sair do caminho de Emaús nunca. Mas quando os olhos se abrem, olha o que acontece. A Bíblia diz que quando Jesus orou, os olhos dele se abriram. Irmãos, eles disseram, então, faz o seguinte. Quando eles perceberam que era Jesus, se Jesus desapareceu ali, irmãos, eles disseram, vamos fazer o seguinte. A semana que vem, se acabar o Covid, eu vou adorar a Deus. Se Jesus abrir a porta de emprego para mim, aí eu vou cantar de novo, vou contar um testemunho, né? Se Jesus fizer isso para mim, aí eu vou me alegrar, vou contar um testemunho, vou cantar, né? Irmãos, a semana que vem, o domingo que vem, o ano que vem, irmãos, olha o que o texto diz. Já estava escurecido, irmãos, já estava escurecendo. Ele falou assim, já se faz tarde. E o texto bíblico diz em Atos, irmãos, que eles não esperaram amanhã para voltar. Irmãos, eu estou trazendo uma palavra profética para você agora. Não espere amanhã para voltar, pode ser tarde demais. Amém? Não espere amanhã, se você tiver que voltar. Está ouvindo essa mensagem agora? Está ouvindo? É Deus falando com você. Não espere amanhã para voltar, pode ser tarde demais. Você já teve um encontro com Deus, você já viu que é Deus que está fazendo as coisas, você já viu que é Deus que está agindo, e você olha, é Deus que está agindo na humanidade, irmãos, é o cumprimento da palavra do Senhor. Você está esperando o que para voltar? Você está esperando, né, chegar lá, ser entubado, para depois falar, Deus, me dá uma oportunidade para um último respiro da minha vida eu pedir perdão. Você está esperando isso para voltar? Em nome de Jesus, volte agora, né? Através dessa mensagem, fala assim, não, Senhor, eu entendi que o Senhor está falando comigo, eu vou voltar. Deus está aí com você onde você está, amém? A Bíblia diz, irmãos, que eles voltaram, e lá, irmãos, não era igual hoje, não. O nosso bairro aqui, irmãos, é um bairro, assim, posso dizer que é o bairro mais pobre de iluminação, em Santo André. Mas a gente anda aqui no bairro e vê tudo. Lá não tinha poste, irmão. Já estava escurecendo. Não tinha poste, não tinha nada disso. A Bíblia diz que eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles vieram às pressas. Sabe o que é isso? Nós vamos voltar de onde a gente vinha. A Bíblia diz, lembra onde você caiu e arrepende-te. Isso aí não é para te pôr na parede, não. É Deus falando com amor com você, falando, olha, lembra onde você caiu, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Foi dito para uma das igrejas da Ásia. Amém, irmãos? Então lembra, irmãos, aleluia, onde você caiu, e levante agora, volta para Jerusalém, volta para a igreja, volta para Deus acima de tudo, volta a praticar as primeiras obras, volta ao primeiro amor. Essa mensagem, irmãos, que eu trago de Deus para o teu coração. Eu confesso aos irmãos que eu estava com medo, eu falei, meu Deus, não tem palavra. Eu não tenho palavra, eu pensei que eu vou falar 15 minutos, e vou pedir para a Thalita cantar uns hinos aqui, mas Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom, que Ele nos dá a palavra. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos fechar com esse louvor aqui. Eu vou pedir para a irmã Thalita escolher um hino aqui. Amém, irmãos? Mais um hino, né? Ela está dizendo, não vou não, mas Jesus está falando para ela voltar também. Amém, irmãos? Né? Amém? É uma mensagem. Não, ela vai procurar, irmãos, tá? Fique na paz aí, ela está procurando. Assim, a gente não planejou isso, tá, irmãos? Eu pedi para ela agora. Amém? Mas assim, irmãos, receba essa mensagem no nome de Jesus. Essa mensagem, irmãos, ela vai ficar gravada aí na página do Facebook da igreja, e eu vou jogar ali no YouTube, amém? Se você entendeu que Deus falou com você e que Deus pode falar com outras pessoas através dessa mensagem, você mesmo compartilha, irmão, manda para as pessoas,
Manda uma forma de você evangelizar. Amém? Manda para as pessoas dizer assim, olha essa mensagem aqui. Ouve essa mensagem. Amém? Não fala que é pastor não. Quem é seu pastor, que é nada. Mas fala assim, ouve essa mensagem aí. Amém, irmãos? Nós vamos preparar esse louvor e fechar esse culto, irmãos, de hoje, né? Fechar esse culto de hoje com esse louvor, né? Eu estou aguardando aqui, irmãos, a irmã Thalita preparar esse louvor. Eu estou aguardando a irmã Thalita preparar esse louvor para a gente fechar esse culto com esse louvor, tá, irmãos? Enquanto isso, você vai dando glória a Deus aí, ok? E nós vamos, assim, estar preparando o louvor. Estamos buscando aqui, tá, irmãos? O louvor, amém? E eu não vou ficar conversando com você, eu só espero só um minutinho, irmãos. Eu vou fazer uma oração agora, amém? Sobre essa mensagem, eu vou fazer uma oração, amém? Para a tua vida, para o teu lar. Irmão, se você tomou o caminho de Emaús, amém? Se você, porventura, está triste diante das circunstâncias, irmãos, tome posse dessa mensagem. Nós estaremos orando pela tua vida e pela sua vida, você que está aí agora, que você vai ver o vídeo depois. Talvez você está vendo agora esse vídeo, e esse vídeo não está numa live, não está ao vivo para você, mas está gravado aí, né? O Deus que falou hoje na live, pode falar com você daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não importa, porque a mensagem de Deus, ela se renova a cada dia. Amém, irmãos? Vamos orar pelas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos, ó Pai, que estão sintonizados, que estão, Senhor, ouvindo a tua palavra. Deus abençoa cada lar. Meu Deus, toca em cada coração. Tira, Senhor, toda tristeza, toda dúvida em relação ao amanhã. Abre os nossos olhos para a eternidade, Pai. Abre os nossos olhos, ó Deus, para além da fronteira, Senhor, do agora. Deus, que possamos contemplar além, Senhor, e adorar o Senhor em todas as circunstâncias. Fazer, meu Deus, aleluia, um inferno virar céu pela tua presença, Pai. Porque nós entendemos, ó Pai, que o inferno é a ausência do Senhor. E se o Senhor entrar no inferno hoje, ele passa a ser céu, Pai. Porque o céu é bonito porque o Senhor está lá, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa casa vai virar céu, o nosso relacionamento vai virar céu, a nossa vida vai virar céu pela tua presença, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos preparar o louvor aí e vamos aí, tá, irmãos? Estar meditando nesse louvor. Guarda um pouquinho só aí, que daqui a pouco entra o louvor aí, irmãos.
Amém, queridos? Nós ouvimos aí, né, a irmã Thalita louvando o Senhor. Amados, eu quero convidar os irmãos para quinta-feira, no estudo bíblico, tá? Todos vocês aí que participaram hoje aí da live, amém? Eu quero convidar você para quinta-feira, às 19h30, ok? Nós temos estudo bíblico. Eu estarei trazendo aí algo da parte de Deus para a tua vida. Na quinta-feira, a partir das 19h30 até as 21 horas, ok? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Desde já eu peço a Deus que te abençoe, né, o teu lar e a tua vida. Tome posse dessa mensagem. Nós estaremos encerrando aqui no nome santo de Jesus Cristo. Convide irmãos. Eu fiz um desafio aí para os irmãos da nossa igreja. Irmão, faça um vídeo pequenininho. Pega o teu celular, deita ele, põe ele na horizontal, pega e grava um vídeo. Olha, convida as pessoas. Fala, irmão, eu quero convidar você para o próximo culto que nós vamos ter. Eu não sei, irmão, se o nosso culto domingo que vem vai ser através da live ou se vai ser na igreja. Eu estou em dúvida, mas durante a semana eu falo com os irmãos. O certo é que na quinta-feira temos estudo bíblico, amém? Paz do Senhor, Deus te abençoe e até mais.